Ah, ok, Ernesto. Valeu, obrigado. Obrigado. Rogério Campos. Horário? Tá na hora, Rogério? Bom, na hora que for para começar é só me avisar. Né? É a Maristela que está aí no Irmão Ate. Pode começar, Ronaldo? Pode? Então nós vamos ler uma página, né? Vamos ler uma página. Ok, querida. Vamos ler uma página. O Mundo e a Crença, do livro Pão Nosso na psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Mateus 15, 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendia apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino, interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueça de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele. E prossegue, servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá, maliciosamente, distrações e sinais. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, eis-nos aqui em sua tarefa, Senhor. Pedimos aos embaixadores da luz envolver os confrades espíritas de Maricá, do grupo Irmão Átimos e das demais instituições espíritas deste município, a fim de que, Senhor, o bem se expanda no padrão inclusivo da fraternidade legítima. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite que possamos pensar e refletir em torno de tuas ideias, em torno de tua mensagem, lançada na face da terra há 2000 anos, e que os homens ainda não entenderam, Senhor. Ainda falam de guerra, destilam a beligerância, o rancor, a ignomínia, esquecidos, Senhor, que só o amor é o verdadeiro alimento da alma e poderá operar as transformações
para que venhamos adquirir a paz legítima. Nesta noite, Senhor, que Tu possas mais uma vez estar conosco, para que possamos falar de maneira útil aos corações que tão atenciosamente nos ouvem. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e nos guarde para todo sempre, que assim seja. Meus amigos, meus companheiros de ideal no bem, que o Senhor Jesus possa Ele nos trazer ao nosso mundo íntimo a expressão da harmonia, da mansuetude e da paz. Estamos, em primeiro lugar, abraçando os confrades de Maricá, do grupo Átimos, agradecendo a estimada amiga Maristela por este convite, por a renovação do convite, que na primeira oportunidade tivemos alguns problemas obsessivos de internet, que acreditamos que hoje não venhamos a ter, né? Então nós vamos falar sobre a mediunidade segundo Allan Kardec. Queridos amigos, Allan Kardec é o maior desconhecido do movimento espírita, infelizmente. Os ideais, as lições, os ensinamentos deixados pelos benfeitores espirituais ao mestre Lyonês e repassado por eles à humanidade, ainda infelizmente é pouco assimilado, sobretudo, particularmente por nós espíritas. E a mediunidade não podia ser diferente. Os fatos que iremos abordar nesta noite nos falam disto. Em O Livro dos Médiuns, o codificador terá a oportunidade de nos dizer na introdução de maneira muito clara e transparente, de maneira de fácil entendimento. Assim se refere o desbravador do continente da alma. Todo dia, a experiência nos traz a confirmação e os desenganos, com que muitos topam na prática do espiritismo, se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Então vejamos que já na introdução o codificador apresenta para que atuarmos na mediunidade, necessariamente nós precisamos ter o conhecimento do que é essa faculdade, do que é essa paranormalidade humana, como ela funciona, quais são os seus obstáculos, as suas dificuldades, o que a criatura precisa fazer para ser um vitorioso, ter êxito no trabalho. Quanto a esse aspecto do êxito, os espíritos vêm nos chamando a atenção de longa data. Década de 40, 2001. Na década de 40, mais especificamente no ano de 1945, a obra Os Mensageiros, de André Luiz, pela mediunidade segura de Francisco Cândido Xavier, demonstra isso. A maioria malogra, a maioria se perde, a maioria dos médiuns fracassa, literalmente. Em 2001, o médium Divaldo Pereira Franco traz à tona, através de Manuel Filomeno de Miranda, a obra Tormentos da Obsessão, que fala sobre o nosocômio, o hospital fundado
por Eurípides de Barçanufo, que atende também a médiuns fracassados, né? Mas ali, ao agrupamento, aos indivíduos espíritas em várias tarefas que fracassaram. Então vejamos, ele chama atenção para isso. E por que as pessoas fracassam? Fracassam por vários motivos e continuam fracassando. Os êxitos existem, são poucos. Então muitas vezes a gente recebe em nossa casa espírita pessoas que querem atuar na mediunidade. Ah, eu vim para cá. É porque me falaram que aqui eu posso desenvolver a mediunidade. Né? Eu tenho umas coisas, eu tenho umas banzeiras, umas tonteiras. Ué, isso aí pode ser um problema de labirinto e não necessariamente mediunidade. Né? Ah, não, eu tenho um corpo mediúnico. Me disseram que eu sou médio desde berço, médio de berço. Eu não conheço isso. Então eu preciso atuar. Então vejamos que muitas vezes o companheiro leva para a atividade mediúnica pessoas literalmente despreparadas. Porque veja bem, se você vai dar aula de química, você vai para a universidade fazer um curso de química para atuar no laboratório, para dar aula, seja lá o que for. Então você vai se habilitar para isso. Né? Você vai adquirir o saber, o conhecimento para atuar. Né? Agora, muitas vezes, na casa espírita, as pessoas vão para determinadas tarefas, e muitas vezes, e no nosso caso aqui, atividade mediúnica, porque é amigo de fulano, amigo de Beltrano. Não é isso. Nós estamos deixando de observar o critério kardeciano. Né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu olho para a pessoa e já sei que é médium. Eu nunca vi isso. Mas que coisa é essa, gente? Não dorme não, pessoal. Presta atenção. Aí, vem comigo aqui. Não dorme não. Aí a pessoa olha assim para o outro e diz, não, fulano é não, porque uma senhora olhou para mim e disse que sou médium. É olho de médium. Olho que detecta médium. Nunca vi. Nunca vi isso. Mas existe por aí. Olho que detecta médium. Visão que detecta médium. Aí eu pergunto, o que Allan Kardec diria sobre isso? Allan Kardec falou em O Livro dos Médiuns que só existe uma maneira de saber se o indivíduo tem uma peculiaridade parafísica, paranormal ou não, que é experimentar. Mas não é você pegar o indivíduo e colocar numa reunião mediúnica, não é isso. É você prepará-lo no estudo, nas variantes do tema, para que ele conheça e saiba o que é, a fim de que possa atuar. Então, lá no Livro dos Médiuns, você vai ver o seguinte: os benfeitores espirituais dizendo ao codificador dessa maneira, mais ou menos. Médio é todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos. No entanto, nós vamos considerar médium aqueles em que a faculdade se apresenta bem caracterizada, pujante. Raros são aqueles que dela não possuem alguns rudimentos. Então, ele está dizendo que um grupo de pessoas não possui mediunidade. Na percepção, na matriz, na reflexão que os benfeitores espirituais estão realizando. Então, ele diz lá, no Livro dos Médiuns, se não me falha a memória, no item 218, se uma pessoa, durante um período, ela na experimentação, né, na atividade do desenvolvimento mediúnico, não apresentou nenhum indício, nenhum esboço da mediunidade, ele deve desistir de ser médium, né, de atuar na mediunidade. Ele deve desistir dessa tarefa mediúnica, como desiste do canto que não tem voz. Mas ele
pode atuar como passista, pode atuar como doutrinador. A atividade mediúnica não é só para médium, né? Tem o trabalhador do passe, eu digo médio ostensivo, tem o pessoal da sustentação. Então, há um grupo que atua numa atividade mediúnica que não necessariamente só o médium ostensivo. Então, meus queridos, essas questões são importantes para a gente pensar, né? O indivíduo precisa estar preparado, né? Você precisa ter um grupo de estudo em torno da mediunidade, né? Durante um período. Né? Não é você levar 5 anos, né? Mas que você tenha ali um ano e meio de estudo, faça uma experimentação, né? Para ver se o grupo apresenta determinadas características para essa tarefa. E muitas vezes, como Allan Kardec vai colocar, e vocês verão aqui, a importância da gente ter muito cuidado na escolha dos integrantes. Ele fala da importância de ser aquelas pessoas que tenham afinidade, aquelas pessoas que se gostem, né? Mas aí muitas vezes você coloca lá um indivíduo que você tem uma antipatia fraternal, que você tem uma aversão caritativa. E imagina, 2 indivíduos numa reunião mediúnica que se antipatizam, criando já o canal para a interferência das entidades trevosas. Então, veja bem o que o codificador ele coloca na Revista Espírita de 1861, para ser mais específico, em dezembro, ele diz assim: uma das primeiras condições é a homogeneidade, isso na constituição dos grupos, sem a qual nele não poderia haver comunhão de pensamentos. Uma reunião não pode ser nem estável nem séria, se não houver simpatia entre as pessoas que têm ideias divergentes e que faz uma oposição surda, se ela não for aberta. Olha só. Infelizmente, quando um grupo se cria, é-se pouco rigoroso na escolha, porque se quer, antes de tudo, formar um núcleo. Basta, na maior parte do tempo, para nele ser admitido um simples desejo ou uma adesão qualquer às ideias mais gerais do Espiritismo. Mais tarde, percebe que foi muito fácil para Allan Kardec, isso é um conteúdo de ouro. Aí eu digo que o movimento espírita precisa rapidamente se aproximar do pensamento norteador, educativo, disciplinador do codificador e dos benfeitores espirituais. Por isso que nós vemos aí loucuras no movimento espírita. Esse critério, por exemplo, do codificador na publicação de obras é extraordinário. Vou voltar aqui, mas vou voltar nessa questão da publicação de obras. Mas aqui ele fala que uma reunião não pode ser estável nem séria. Se as pessoas que estão ali congregadas, se participam, elas não se gostam, né? Elas não são simpáticas entre si, né? São pessoas que se odeiam fraternalmente. Você não imagina uma coisa dessa? Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é a reunião das trevas, meus queridos amigos. Não tenham dúvida disso. E se, porventura, está lidando com as trevas inteligentes, eles jamais destruirão essa reunião. Por quê? Para que aquilo ali seja um núcleo onde eles possam se insinuar e canalizar as suas lições pérfidas, as suas ideias desagregadoras. Lidar com o mundo espiritual não é fácil, não é brincadeira, não é fácil. Por isso que nós vemos
Nos livros, por exemplo, vejamos se as casas espíritas seguem o critério de Allan Kardec. É raro, meus queridos. Vocês desculpem estar falando isso, mas é raro. Eu acredito que aí, em Macaé, os companheiros estejam atentos. Não é ser radical, não é isso que as pessoas logo levam por radicalismo. Não, é um fulano radical. Uma vez uma pessoa escutou eu fazendo a palestra e me chamou de que eu sou um protestante espírita. Não, eu estou apenas trazendo o pensamento codificador. É porque a educação e a disciplina, atender aos princípios adequados que os benfeitores deixou, muitas pessoas se esquivam. Querem fazer um espiritismo particular, não orientado pelos instrutores da vida maior, mas é orientados pelo seu achismo, pelo que eu penso, pelo que eu acho. Bom, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, ele vai falar uma coisa muito interessante. Veja bem que eu estou trazendo conteúdo da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns. Olha que coisa. Olha que manancial de informações instrutivas. Então, Allan Kardec, ele disse assim: recebi 3.600 mensagens numa época. 3.600 mensagens para analisar e para publicar. E dessas 3.000 mensagens, ele considerou 3.000 de um conteúdo moral excelente. Dessas 3.000, ele disse assim, não, tinha 300 para publicação. E 100 era de uma vertente, de um valor inconteste. De 3.600, só 100 era de um valor inconteste para publicação. Olha só. Então hoje as pessoas rabiscam, já publicam. Então nós vemos essas obras que se dizem espíritas colocando ao público informações das mais descabidas. Das mais descabidas. E então é considerado isso como espiritismo. Há um livro que fala aí de gravidez no mundo espiritual. Quando em O Céu e o Inferno, o Espírito Sanson, num diálogo com Allan Kardec, coloca que não existe reprodução no mundo espiritual. Então, meus queridos amigos, uma das questões fundamentais do médium é a avaliação das suas produções mediúnicas. Numa atividade mediúnica, o médium precisa ter as suas produções mediúnicas avaliadas com critério, com bom senso. Isso deverá ser uma tônica na reunião mediúnica. Porque justamente essa regra que Allan Kardec diz que é a regra infalível, que vai ajudar o companheiro no aperfeiçoamento das suas tarefas. O médium que se aborrece, o médium que fica chateado com as avaliações das suas comunicações, já está sobre um guante obsessivo. Ele se irrita, ele se aborrece, fica chateado porque ele está pensando que a pessoa quer criar obstáculo à sua tarefa, não, muito pelo contrário. Então aquilo ali é o ego, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo presente. E um médium egoísta e um médium obsediado, os benfeitores colocam que as suas comunicações são de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Olha só. Vê se nós fazemos essa avaliação, vê se nós temos essa ótica de análise. Sejamos sinceros para melhorar o desempenho em nossos labores mediúnicos.
Então vamos em frente. Os Espíritos vão dizer a Allan Kardec o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradito, da razão, ao qual sempre se submeta sem exceção tudo que venha dos Espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Veja a colocação dos benfeitores espirituais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda teoria, surgiu uma teoria, ela está em contrário a uma lógica, ao bom senso, aos dados já positivos, constatados como verdade prática, ela deve ser rejeitada. Mas não, né? Nós aceitamos as coisas mais esdrúxulas. Nesse período de pandemia, nós temos visto mensagens, né? Não sei se vocês aí, mas eu tenho visto mensagens assim, várias, no WhatsApp, né? Porque agora a gente utiliza o WhatsApp. E aquelas mensagens totalmente equivocadas, antidoutrinárias. E os companheiros espíritas vão ali e colocam elogio, mãozinha, aquelas mãozinhas assim, entendeu? E o espírito falando que vai ter numa data X, tudo vai acabar, vai se resolver tudo. Gente, está lá, em O Livro dos Médiuns. Os benfeitores colocando que quando o espírito estabelece datas precisas, essa é um caráter de mistificação, de embuste, de sofisma, de mentiras. E aí nós ficamos avaliando como está o nosso conhecimento doutrinário. E a gente compartilha. E o povo lá vai compartilhando. Incrível essas coisas. Então, é preciso a gente fazer uma avaliação disso. É necessário, né, a gente avaliar isso. Quando a gente... Deixa eu pegar aqui mais uma. Por exemplo, Allan Kardec vai falar no Livro dos Médiuns o seguinte: o orgulho nos médiuns traduz por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário se insista quando constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhe dá. Aí você veja bem, gente, preste atenção, você que faz parte de uma reunião mediúnica, que faz parte de um grupo de estudo da mediunidade, ou você que tem uma aptidão pelo tema, observe uma coisa. Quando ele fala do orgulho, né, eu tinha comentado há pouco, ele diz que o orgulho constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade das comunicações. O médium orgulhoso, aonde o orgulho ele se encontra a cavaleiro na personalidade do indivíduo. Né? Porque é óbvio, se ele é orgulhoso, ele está vibrando neste padrão. Se o orgulho tem supremacia no seu caráter, ele está sintonizado com aquelas entidades que estão no mesmo diapasão vibratório. E aí, as suas comunicações poderão trazer determinadas ideias envoltas no bem, mas de prejuízo da instituição. Né? Aí ele vai dizer mais adiante: na dúvida, abstente. Diz um dos velhos provérbios: não admitais, portanto,
senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Então o Espírito traz uma tese, uma ideia, mas seja por que médium for. Seja por que médium for. Se aquilo não está sancionado no caráter da revelação espírita, que é a universalidade dos ensinos, concordância e generalidade, ou seja, o que é isso? Aquela mesma ideia tem que ser apresentada por vários médios idôneos, a fim de ser aceito no bojo do corpo doutrinário do Espiritismo. Assim Allan Kardec, assim os Espíritos estabeleceram para Allan Kardec. Quando ela assume a função de quê? De uma verdade prática. Então ele diz, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, por pouco que ela pareça duvidosa, fazer-a passar pelo crisol, pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Uma das tarefas, das ações perversas dos espíritos é, nas casas espíritas, eles desfazer a união, interferir na união, tirar criar aqueles grupinhos, né, daquelas coisas, aquelas fofoquinhas, aquelas intrigas, é justamente para dividir. Aí daqui a pouco um indivíduo sai porque já está aborrecido, esse sai, o médium não quer, por exemplo, a avaliação das suas comunicações, o que ele evita? Ele evita ter contato, mas isso instigado pelas entidades perversas, de estar junto de pessoas que podem ajudá-lo, que podem esclarecê-lo. Né? Essas são técnicas muito conhecidas, mas que a todo momento a gente cai nessas armadilhas. Né? Começa a haver divisão dentro da casa espírita, com fofoca, com invenções, com ideias, com absurdidades. Médios, por exemplo, que tiram uma tese, por exemplo, não, eu bebo mesmo, eu bebo cerveja mesmo, eu tomo minha bebida alcoólica e acabou, isso não tem problema. Olha só, da onde ele tira isso? Se ele faz uso de um copo de cerveja uma vez ou outra, tudo bem, agora aquilo se torna um hábito. Esse álcool cai na corrente sanguínea. Corrente sanguínea tem fluido, tem ectoplasma que vai ser exteriorizado numa reunião, exteriorizado de maneira tóxica, né? De maneira impregnada de fluidos danosos. André Luiz fala isso. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda chega a colocar que no dia da reunião mediúnica, os médiuns, isso é Manuel Filomeno de Miranda, os médiuns deveriam evitar o relacionamento sexual. Mas eu entendo que muitas vezes a companheira tem um marido que não é espírita, não há problema, os espíritos vão entender se o contato sexual acontecer. Obviamente. Ninguém vai criar um inferno dentro de casa por isso, não é isso. Mas se os dois são espíritas, poderia entrar num diálogo, né? num entendimento nessa área, para, evidentemente, oferecer uma melhor ação na tarefa. Isso é Manuel Filomeno de Miranda que fala. Né? Mas então, como por exemplo a alimentação, a pessoa precisa ter um cuidado em se alimentar. Né? Essa questão da atividade, né? Você não encher o estômago, né, de alimentos excessivos, demasiado. Pessoas que fazem, se não puder no dia, não utilizar a carne. Né? Não é porque a carne, não, mas se o médico está falando que você precisa comer carne, tudo bem. Mas a carne, porque ela engloba determinadas substâncias que vão dificultar, né, a ação
perispirítica, porque ela traz algumas toxinas. Então, é preciso que a gente se prepare para a tarefa. Veja o que os benfeitores fazem. Está lá na obra, Missionários da Luz. Vão à sua casa. Prepara todo o seu organismo, porque a mediunidade está radicada no organismo, todo o seu sistema nervoso, o sistema límbico, que é emocional. Né? Trabalha as glândulas adrenais para que ela tenha uma gama de adrenalina suficiente para o atendimento durante as manifestações mediúnicas. Prepara o seu organismo para que você não tenha um prejuízo no conjunto da sua saúde. Olha só, liga os espíritos a você para atendimento, 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, para que você tenha o atendimento, para que o atendimento seja feito, melhor dizendo, na reunião mediúnica. E naquele dia você não vai. Você não vai porque você não está se sentindo bem. Tem gente que diz assim, eu tenho 15, 20 anos de mediunidade. Mas como assim? Mas como assim você não foi? Não estou me sentindo bem. Mas o que houve? E poderá ser alguma coisa? Grave? Poderá, mas poderá ser o quê? Esses 20 anos já deveriam te dizer isso. Que quando há ligação do espírito ao médium, você sente um desconforto, né? A entidade enferma, a entidade avinagrada, né, perversa. Então, aqueles fluidos, você sente um desconforto, uma dor de cabeça, uma indisposição, que é justamente te preparando para o atendimento na reunião. Aí você não vai. Não vai, aquele espírito não atendido, mais uns 2 que iriam se comunicar por você, não se efetiva. O início da recuperação, ou a própria recuperação daquele ser. Veja bem como é que a gente trabalha nessa tarefa. 20 anos a pessoa tem, 20 anos. Chega e enche a boca para 20 anos de espiritismo. Mas de compreensão, de entendimento, está 0, alguma coisa. Né? Então, queridos, quer dizer, a nossa percepção dessas questões, elas precisam ficar mais claras. Mais claras. André Luiz comenta, numa reunião mediúnica com 18 médiuns, só apareceu um em condições da tarefa naquele dia. Só apareceu um em condições. Tinha 6 espíritos para ser atendido, por falta de preparo, de consciência dos médiuns. Um comeu demais, o outro bebeu, o outro tinha relações sexuais fora do tálamo conjugal, né? Era um sexólatra. E chega em desgoverno das suas emoções, prejudicando a tarefa. Aí ele vai falar sobre a microbiologia psíquica, mas aí é um outro papo. Né? Então, meus queridos, como nós precisamos nos despertar para essa realidade, porque a mediunidade ela produz muito benefício às pessoas, à coletividade. Quantos indivíduos com quadro de depressão agudo o médico não entende? Porque a depressão está sendo acionada por uma entidade perversa. Ele dá o medicamento, a pessoa precisa de medicamento, mas só o medicamento não vai resolver. Mas não vai resolver mesmo. Porque há um ser extracorpóreo que influencia o sistema nervoso central, criando embaraço nas sinapses e, portanto, diminuindo determinadas substâncias no organismo. Então, é preciso sim atender o corpo, mas é preciso atender a questão espiritual. Aí uma casa espírita, com conhecimento dessas questões, ajuda sobremaneira, porque
Tem o passe, a água fluidificada, tem a reunião mediúnica, o nome da pessoa é colocado lá, é atendido a entidade perversa que está interferindo, que está gerando aqueles dramas, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? É aquela pessoa que lava a mão com frequência. E agora está todo mundo com toque, hein? Né? Nesse período de pandemia, né? Lava a mão e tem que lavar mesmo, né? Mas é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem uma compulsão de limpeza. Já viram isso? Pessoa que toma uns 15 banhos durante o dia. Minha Nossa Senhora. Né? Porque acha que está com algum germe, alguma sujidade no corpo, no organismo. Isso se chama transtorno obsessivo compulsivo. Tem que levar o psiquiatra. Ah, não vou ao psiquiatra não, que é médico doido. Não, se você não for, quem vai ficar doido é você. Mas não só o médico clínico, o médico da terra, vamos dizer assim, mas ao tratamento espiritual que as casas espíritas têm, que vai te ajudar de maneira fundamental. Bom, o espírito Emmanuel, em Seara dos Médiuns, vai dizer: ô, gente, eu vou até que hora? Me dá um alô aí, hein? Vocês me dão, é só avisar aqui até que hora eu vou. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. E médium algum se esqueça de que é na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Hã? Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. Emmanuel, Seara dos Médiuns. Tá todo mundo ouvindo aí, gente? Eu estou vendo meio parado aqui. Não sei se está havendo alguma dificuldade na conexão. Está vendo ou não? Me dá uma resposta aqui. É só dar um alô. Tá tudo ok? Tá, né? Bom. Então diz aqui Emmanuel dessa necessidade da disciplina, né, da renúncia, do empenho, da persistência, da frequência que o indivíduo tem. Você não faz um médium de um instante por outro. Evidentemente de que Chico Xavier ele não nasceu pronto. Né? Chico Xavier foi um indivíduo que se aperfeiçoou através da sua dedicação, né? através da sua do seu empenho, né? do seu estudo, do seu esforço. Então ele chegou àquele patamar mediúnico extraordinário de mais de 400 obras produzidas num benefício extraordinário ao planeta. Assim somos nós. Né? Você falta a reunião mediúnica? Você falta um grupo de estudo? Uma reunião mediúnica não pode estar se desenvolvendo sem um grupo de estudo. Os médiuns têm que estar num grupo de estudo. Como assim? Um grupo de estudos em dia e horário diferente da reunião mediúnica, para que vocês possam estudar a mediunidade, para que você possa estudar as questões alusivas à tarefa mediúnica. E, portanto, está sempre com essas
lições e esses apontamentos presentes na estrutura neuronal, no seu raciocínio. Né? E depois, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Tormentos da Obsessão, ele diz assim: é bem reduzido o número daqueles servidores que se desincumbem a contento desse ministério quanto ao abraço da mediunidade. Então, novamente aqui, eles falam assim, como existe um pequeno grupo de pessoas, muito pequeno, que tomam a tarefa com responsabilidade. Né? A maioria descamba, passa a ter outras ideias, abandona. Não tem a consciência do que é ter um dom, segundo Paulo de Tarso, que Deus confere para que você ajude os semelhantes. Imagine quantas dores podem ser extintas numa tarefa de desobsessão, numa reunião mediúnica, sem que as pessoas saibam. Né? Desfazer um quadro obsessivo numa síndrome do pânico, né? Num quadro de agudização de um autismo, aonde a entidade aproveita do desajuste cerebral neuronal para que a criatura aprofunde as suas crises, e está ali a reunião mediúnica sendo apoio e elemento fundamental para devolver um nível de equilíbrio àquele indivíduo, àquela pessoa. Né? Depois do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel diz assim: todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Então aqui se coloca uma questão que a gente vivencia ao longo da vida. Né? As pessoas que me levaram à tarefa espírita hoje estão afastadas do movimento espírita. É incrível isso, né? Então o indivíduo inicia no Ministério do Bem, né? Prosseguir na lide é difícil, chegar ao final é crucificar-se. Né? Então ele diz: todos sabem principiar o Ministério do Bem, poucos prosseguem na lide salvadora. Tão poucos, veja bem. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Né? Porque a gente não sabe se nós vamos chegar lá no final do trabalho. Porque não, eu estou aqui, estou firme. Mas os últimos degraus nós podemos nos equivocar. Né? Então, por isso, a necessidade de se manter firme na tarefa. Né? E, para tanto, a persistência, o não desanimar. Né? Porque o desânimo, muitas vezes, são instigados pelas entidades das trevas, a fim de que você fracasse naquele labor, tenha a sua reencarnação despotencializada nas tarefas que você vai realizar. Mas parece que isso é claro, né? Para nós. E nós precisamos refletir sobre isso. Na Revista Espírita de março e maio de 1863, Allan Kardec vai dizer o seguinte: crer em sua infalibilidade
recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que se mostra mau e comprometedor não é o verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho, se não de obsessão. Assim, em se tratando de publicidade, toda circunspecção é pouca e não se calcularia com bastante cuidado o efeito que talvez produzisse sobre o leitor. Em resumo, é um grave erro crer-se obrigado a publicar tudo quanto ditam os espíritos, porque, se os há bons e esclarecidos, também os há maus e ignorantes. Importa fazer uma escolha muito rigorosa e suas comunicações. Afastar tudo quanto for inútil, insignificante, falso ou de natureza a produzir má impressão. É necessário semear sem dúvida, mas semear boa semente e em tempo oportuno. Todas as preocupações são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Revista Espírita, março e maio de 1863. É a questão das publicações, novamente. Né? Às vezes você tem psicografia nas casas espíritas que o indivíduo publica. Aquilo que é bom para o nosso grupo, talvez ela tenha um efeito adverso para a publicidade, né? Para a gente levar isso ao público. Né? Então a gente deve pensar muito bem nisso. Né? Porque aquilo que se leva à massa, aquilo que se leva ao coletivo, precisa de uma substancialidade, precisa de um conteúdo efetivo. Senão a gente banaliza as ideias. Né? Ou, às vezes, infantiliza as ideias. Né? Tem gente também que só trabalha em reunião mediúnica. Né? É preciso a gente estar atento a isso, aquelas pessoas. No dia da reunião mediúnica, lá numa terça, quarta-feira, sei lá, vem aquele indivíduo com a sua pastinha e vai para a reunião mediúnica. Ele não faz mais nada na casa espírita. Isso é um equívoco. É preciso conversar com o companheiro, para que ele participe de um grupo de estudo, uma atividade também no serviço assistencial espírita, né? Porque o indivíduo ele não reencarnou só para atuar numa atividade mediúnica. Né? A casa espírita existem outras tarefas em que a pessoa pode se acoplar para ajudar, para se construir, para se melhorar, né? Para se exercer a sua solidariedade, desenvolver os seus potenciais enquanto ser humano. Né? Porque aí é uma forma de a gente ser médio dos vivos. Médio dos vivos é um fator muito importante. Não de você estar vendo o espírito ou coisa que o valha, mas que você ofertar um ouvido para escutar alguém que está passando um instante doloroso, aflitivo, e ali externar algumas palavras, orientações de um conduzimento saudável, ajudar até a equacionar aquele drama. Sair nas noites, nas noites frias, ou nas noites não frias, levando um recipiente de sopa, de comida, aquelas pessoas que estão nas ruas, fazem das ruas suas casas, sem alimento, sem vestimenta, sem agasalho, quando na sua casa você possui todo esse repertório de benefícios. Então você é médio dos vivos. Aquele companheiro que chega na casa espírita com um drama interior terrível, que os seus recursos minguados não permitem ir a um psicólogo ou um psiquiatra, você atendê-lo numa conversa fraternal, abrindo espaço da casa espírita, das tarefas de atendimento, se possível, canalizá-lo a um órgão municipal ou algum profissional amigo que possa atendê-lo. Então, essa é uma tarefa também
importante ser médiuns dos vivos nesse aspecto. Existe uma questão muito presente, infelizmente, é as pessoas que transformam o seu culto no lar em reunião mediúnica. Isso é um equívoco dos mais lamentáveis. Fazendo da sua casa, seu lar, uma reunião para atender entidades enfermas. Você imagina isso. A casa espírita é totalmente preparada para este atendimento dos obsessores, das entidades perversas, terríveis, daqueles espíritos trazendo as suas patologias emocionais, psicológicas mais agudas. Aí você atende na sua casa. Os espíritos ali se imantam, permanecem ali, se envolvem com a esposa, com os filhos, trazendo fixações mentais. Aquilo muitas vezes transborda uma psicose, uma neurose, com um ingrediente obsessivo, espalhando dramas, fazendo você experimentar um drama numa enfermidade que surge no seio da própria família. Então, esses procedimentos são inadequados, não são viáveis, não são saudáveis. Em casa, faça na casa espírita. Na casa espírita, sim. Tem um ambiente. Ah, mas no passado foi o passado, agora nós estamos no presente. É uma outra realidade, é um outro momento, é um outro instante. Né? É importante, por exemplo, a gente ter muito cuidado quando a gente chega para uma reunião mediúnica. Né? Muitas vezes o pessoal chega, né, mas isso não é em Maricá, não. Chega naquela algazarra, naquela falação, conversando, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, e muitas vezes, né, já quebrando o clima para a própria reunião, que a gente devia estar concentrado. Então, amigos, eu recebi aqui uma informação que eu tenho que encerrar a reunião, que o nosso tempo já está estourado, né? Desculpa aí, eu até pedi na hora que alguém me avisasse, mas não surgiu aqui qualquer informação do horário. E eu fui. Vocês me desculpem aí. Alô, alô. Então a gente vai encerrar agora. Desculpe aí se excedi no tempo, né? A Maristela me avisou. Desculpa, gente. Eu há pouco tinha pedido, né? Que alguém me avisasse. Desculpa, foi aqui uma palestra que excediu um pouco, né? Então, uma boa noite para todos. Espero em Deus que tenha sido útil, né? Os apontamentos aqui feitos. A mediunidade é um tema vasto, né? Muito obrigado a todos. Ficam com Deus, muita paz. Que tenham um bom descanso. Obrigado, Fernanda. Um abraço. Tchau. Obrigado.